Olá! Na aula de hoje vamos trabalhar com um tema riquíssimo. Eu diria que esse tema é infinito, não vou nem dizer rico, porque quando a gente fala de conflitos na África, são muitos. Mas o meu papel com vocês que me acompanham aqui, claro, não é um papel de desesperar vocês, mas eu sempre digo que o papel do professor não é desesperar o aluno. O papel do professor é filtrar, é orientar e dizer, vai por esse caminho, que esse caminho vai dar certo. Então vamos lá. Eu fiz uma outra aula antes dessa aula, a gente tem uma sequência de aulas aí sobre a questão da África. Fizemos uma aula sobre recursos naturais no continente africano, falando de clima, de vegetação, de relevo. E hoje o nosso foco será com relação à questão dos conflitos na África. É claro que para isso nós vamos fazer uso de alguns mapas importantes para nos ajudar a entender alguns desses conflitos e também a analisar no mapa, porque as questões que vocês estão sujeitos a resolver estão nos mapas também, tem mapas para você explorar. O primeiro importantíssimo mapa que eu utilizo com vocês aqui, ele traz uma comparação. Sabe quantas questões de prova tem com isso aí? Muitas. Eu diria que dezenas ou centenas. Aí a gente tem uma comparação entre dois mapas do continente africano e nesses dois mapas do continente africano nós temos o seguinte. O primeiro mapa aqui, tá? Que tem divisão política. Esse mapa ele está com a divisão dos países do continente africano após o processo de descolonização da África, ou seja, após o processo de independência da maioria dos países do continente africano, já que a gente está falando de um continente que foi colonizado num contexto aí do século XIX, na neocolonização ou imperialismo. Então a gente está falando de uma experiência colonizadora que a Europa promove, diferente da experiência que foi colonizar a América Latina. A América Latina é colonizada em um contexto de séculos XV e XVI. Já quando nós falamos de neocolonização, a gente está falando de uma experiência de uma nova colonização após a Revolução Industrial. Então a gente está falando de século XIX. Então basicamente a gente tem neocolonização ou imperialismo no século XIX. Depois a gente tem o que mais? A gente tem a descolonização no século XX. Sobretudo na segunda metade do século XX, a gente teria experiência do processo de independência dos países do continente africano, que antes foram colonizados. Foram colonizados por quantos países, Vinícius? Essa que é uma pergunta inteligente para você entender a aula de hoje. É que muitos dos conflitos que acontecem no continente africano, eles são conflitos que têm uma justificativa para você entender, aquele raciocínio. Para você entender o hoje, o presente, é importante entender o passado, Tem uma frase incrível de um filme que diz assim: quem não conhece história vive no escuro, não vai compreender o presente, não vai compreender o futuro, não vai saber intervir no futuro. Então, a maioria dos conflitos que acontecem na África, o que aconteceram na África, eles têm uma herança colonial. De forma que a gente vê isso nesse primeiro mapa. O primeiro mapa traz uma divisão com linhas que são consideradas pelos estudiosos, esses estabelecimentos dessas linhas. Observe que algumas linhas chegam a ser linhas retas, tá? Observe isso, incluindo nos países da chamada África saariana ou dos países do norte do continente. De um lado a gente vê os países divididos e do outro a gente vê como seria a divisão do continente africano, considerando a diversidade étnica que nós temos nesse continente, um continente riquíssimo, com centenas de grupos étnicos muito distintos e que foram colonizados, Alguns desses países foram colonizados não por um, mas por 2 ou mais países ao mesmo tempo. Isso
é uma questão muito importante para você entender como que há tanta violência, como que, infelizmente, existe uma associação. Infelizmente, muitas pessoas têm uma associação absolutamente negativa em relação à experiência, ao que se pensa de África. A pessoa pensa em África e já pensa numa coisa negativa. Mas não é bem assim. A gente tem pontos bem positivos, tem experiências bem positivas na África também. Tem suas riquezas, suas potencialidades. Aqui a gente tem um mapa, né, que traz aí a divisão política dos países do continente africano, mas traz também uma legenda riquíssima, e nessa legenda aí riquíssima a gente traz uma variedade de símbolos, e símbolos estes trazendo o quê? Trazendo um mapeamento de onde estão as guerras civis dentro desse continente, de onde estão altos índices de violência, de onde estão os movimentos separatistas, de onde está uma série de questões. Para entender esse mapa, é importante, como todos os mapas que eu digo para vocês, você está resolvendo uma questão, a questão tem um mapa para você interpretar qual é a base, qual é a lógica, qual é o tutorial que o professor ensina sempre para você ter sucesso na resolução de questões. Eu quero entender um mapa, eu preciso, em primeiro lugar, olhar qual é o título. O título está me dizendo mapa de conflitos. Então ele já está delimitando um tema que ele vai retratar. Segundo passo, observar a legenda. A legenda está me dizendo que neste continente eu tenho pontos onde eu tenho fome crônica, eu tenho setas indicando que há refugiados, eu tenho uma série de conceitos importantes aí que são base para você entender essa temática de conflitos na África. Vamos analisar alguns deles, né? Primeiro a gente tem aí um símbolo, que é um símbolozinho redondo, com um X no meio, indicando a questão da ocorrência de fome. O continente africano ele é conhecido estatisticamente como o continente que concentra o maior bolsão de pobreza, literalmente o maior bolsão de pobreza do mundo, né? Tendo muitas áreas marcadas por concentrar, lamentavelmente, os mais baixos valores de IDH do mundo. E para a gente pensar essa questão do IDH, a gente precisa entender a questão de que variáveis para a gente entender IDH. Quais são as 3 variáveis de IDH? A gente já trabalhou isso em outros temas, né? O IDH se baseia na questão do PIB, na expectativa de vida e na escolaridade. Então, se eu digo nesses pontos aí, né, Angola, Moçambique, Congo, Sudão, Etiópia, Somália, Níger, eu tenho, né, a ocorrência de fome crônica. Uma primeira importante leitura é qual a razão para entender por que eu tenho bolsões de pobreza nesse ambiente, né? A gente tem uma herança colonial também, ok? A gente tem outros pontos aí que tem um símbolo fazendo referência à questão de guerras civis. O que é uma guerra civil, né? Quando a gente fala que um país ele está numa guerra civil ou ele viveu uma guerra civil, ele não está em conflito com outro país, mas significa que ali existe a ocorrência de conflitos, tá? Existe uma fluidez de conflitos no próprio país, que pode ser uma questão de diversidade étnica, de intolerância, pode ser uma questão de disputa por territórios, disputas por recursos naturais, né? Chama atenção aí o caso do país Serra Leoa, durante muito tempo considerado o país o mais baixo IDH do mundo. Chama atenção o fato de Serra Leoa, né? Contraditoriamente, olha que questão. Você olha para Serra Leoa, no mapa, Serra Leoa ele está numa área litorânea, né? Então é um país que tem riquezas naturais imensas. Ele é muito bem mostrado no filme Diamante de Sangue, que mostra que esse país é uma referência mundial no processo de extração de diamantes.
extrai diamantes, né, tem um potencial muito grande para a exploração desse recurso, que são os diamantes, mas quando você vai observar essa riqueza de recursos minerais não se traduziu em beneficiamento da população local. Por quê? Vale a pena assistir esse filme para a gente entender essa lógica, para a gente entender essa lógica dessa exploração sucessiva, predatória, violenta, daí o nome do filme ser Diamante de Sangue. Tá? A gente tem outros pontos aí com esse status, com esse símbolo aí, como Angola, como República Democrática do Congo, como Sudão. O Sudão, em alguns mapas mais antigos, está como um país só. Já em mapas mais atualizados, você já observa o Sudão sendo colocado como um país já dividido em dois, tá? Porque verificou essa divisão. Aí a gente tem um exemplo de um país que foi dividido entre Sudão e Sudão do Sul. Quando nós vamos estudar esse conflito, a gente vê aí uma lógica separatista, tá? Então, esse mapa, ele é perfeito para estudar esse conteúdo, exatamente porque ele mostra pontos onde eu tenho a questão da fome, pontos onde eu tenho guerra civil, a gente tem também a questão das setas. O que são essas setas? As setas, elas vão indicar um fluxo de pessoas, de migrantes, chamados de refugiados. O que é um refugiado? Importante saber isso. Um refugiado é uma migração que a pessoa faz voluntariamente, sim ou não? Ela não faz voluntariamente. Quando a gente está se referindo a um exemplo de migração com um refugiado, a gente está fazendo referência a quem está migrando para salvar sua vida, porque seu país está vivendo guerra, seu país está vivendo barbárie. E nesse mapa a gente vê que na legenda a setinha indica esse fluxo de refugiados e a gente tem um número absurdo de países aí que tem essas setas, ou seja, se eu tenho tantas setas espalhadas entre os países do continente africano, é porque eu tenho muitos países vivendo situações de guerrilha e isso vai nos fazer entender por que essa migração ocorre de forma constante. Então, é importante ter essa noção dos conceitos, né? O que motiva esses conflitos, o que motiva esse deslocamento e também entender um pouco, vou trazer um mapa aqui para fechar esse encontro de hoje, que é a questão da regionalização do continente africano. Observe, a gente tem aqui um mapa da África inteira dividido em duas partes. A área de coloração mais clara, mais esbranquiçada, ela vai demonstrar, né, os países da chamada África Saariana ou África do Norte. E nos últimos anos, nos últimos 12, 13 anos, a gente tem uma associação desses países que estão aqui, chamados de países da África do Norte, como países também que tiveram a experiência de viver a chamada Primavera Árabe, um assunto que a gente vai ver em um outro vídeo também. E aqui nessa coloração alaranjada seriam os países da chamada África Subsaariana. A África Subsaariana é de fato a parte da África que concentra os países africanos e que tem valores de DH lamentavelmente ruins, os piores, os mais baixos valores de índice de desenvolvimento humano do mundo, né? Além de ter valores de DH baixo, tem um valor de um índice de indicador de Gini, que é um índice que mede a desigualdade, alto. Ou seja, onde existe uma concentração de renda extrema, eu tenho violência, eu tenho criminalidade, eu tenho baixa escolaridade e eu tenho esse caos que a gente tem em muitos desses países aí. Sobretudo, né, explicados pela lógica colonial. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, não deixe de deixar o seu like, compartilhe os nossos conteúdos, mantenha-se inscrito no nosso canal. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!